Você já parou para pensar quem você realmente é? Quais os seus desejos mais profundos? Ou como você precisa ser para estar alinhada à sua própria essência? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, no vídeo que a gente vai falar sobre o plano do ser, que é uma metodologia que eu venho desenvolvendo, uma forma de você sair das metas e dos afazeres do dia a dia e mergulhar em si mesmo, mergulhar na sua própria alma. É um processo de você alinhar o quem você é com aquilo que você mais deseja, os seus desejos mais profundos, e assim você conseguir organizar uma vida com muito mais sentido e significado. Uma forma de você criar um mapa que você pode fazer isso através de um caderno, como esse daqui, que é o meu caderno que eu chamo do livro da vida, e aqui eu faço todos esses registros, ou você pode fazer isso em outra ferramenta digital, como o Notion, o Trello, enfim, uma ferramenta que você se familiarize melhor, ou no próprio Word, você pode fazer uma planilha, enfim. Mas a ideia é você fazer esses exercícios de forma a você se conectar com o que é essencial em você e registrar assim quem você é, como você funciona, quais são as suas características, como que é a sua constituição e a partir disso, qual que é o processo dos seus gostos, da sua vontade, do seu querer, dos seus desejos e assim você conseguir fazer um plano de vida que é alinhado à sua própria essência. Porque é muito importante a gente sair do processo de piloto automático. Quando a gente não para fazer esse mergulho em si mesma, a gente acaba entrando num processo de estar vivendo a vida sem estar alinhado com aquilo que é prioridade para você. Quando a gente se perde do que é prioridade, a gente acaba entrando num modo de acabar reagindo ao que a vida está nos colocando. Quando você faz um processo como esse, é realmente um processo muito terapêutico, de conexão consigo mesma. E muitas vezes as pessoas têm medo de olhar para si mesmas, ou às vezes dá trabalho olhar para si mesma. Quando a gente faz um caminho como esse, que é o plano do ser, a gente faz esse mergulho, a gente faz intencionalmente esse registro. E é uma forma mesmo de fazer um registro. Tá colocando no papel em forma de desenhos, em forma de escritas, em forma de imagens, se você quiser utilizar outras ferramentas também. No digital é possível fazer isso em outros formatos de imagem, mas que assim você tem panorama sobre a sua própria vida e assim você consegue viver com muito mais consciência de si mesma. Então a gente vai ter dois processos dentro do plano do ser. Um é o processo de autoconhecimento e o outro é o processo do plano da vida. No processo de autoconhecimento, a gente vai se conectar com o nosso próprio processo biográfico e eu faço todo um caminho para você poder resgatar a sua própria história, entender qual foi o seu processo, o seu caminho desde o seu nascimento até aqui, fazer um registro disso, tanto em forma de imagem quanto em forma de escrita, e a partir disso a gente também conseguir compreender a sua constituição. E aqui é o momento de você estar registrando muitos processos que muito possivelmente você já fez, ou se você ainda não fez, você pode buscar fazer, como por exemplo, eu faço todo um processo de avaliação constitucional. Se você tiver interesse, você pode me procurar no direct lá do Instagram ou pode mandar uma mensagem aqui que eu vou entrar em contato com você. Mas aí no processo da constituição você consegue entender o seu temperamento, você consegue entender suas características de personalidade, você pode fazer um mapa astral, por exemplo, né? Então a astrologia também está aí como uma ferramenta de autoconhecimento. Você pode fazer algum trabalho de coaching. E se você já fez esses registros, é o momento de você compilar tudo isso em um único lugar, para você poder ter esse panorama de quem você é, de como você realmente funciona. E a partir daí você começa a tomar decisões de para onde que você está indo, ou o que você está fazendo, ou que decisões que você precisa tomar em relação a processos que estão sendo apresentados para você. Você também vai entrar em contato dentro do plano do ser com a sua missão, com os seus princípios pessoais, com os seus gostos, seu estilo de vida. E aí, a partir desse processo todo, esse panorama do quem sou eu, que é esse registro do seu ser, que são processos de autoconhecimento, você vai caminhar para o plano e entrar no plano do ser efetivamente. O que é esse plano do ser? Você vai olhar qual que é o seu objetivo de vida como um todo, qual é o seu plano de vida, quem você deseja ser em cada um dos pilares da sua vida.
E aí a gente pode trabalhar com os pilares, algumas abordagens possíveis, mas dentro da minha própria abordagem, eu trabalho com o pilar dos pessoal, o pilar profissional, espiritual, no pilar casa, que é onde você vai ter uma extensão do seu próprio ser, pilar familiar, pilar relacionamento. Depois disso, você vai fazer esse processo de objetivos mais próximos de você. Entendendo o seu processo biográfico, né, dentro da sua curva biográfica, você pode ver aonde que você se encaixa na curva biográfica e qual que é o objetivo que faz sentido você ter conscientemente dentro dessa fase da vida que você tá. Eu, por exemplo, estou com 36 anos, então dentro dessa fase, até os meus 42 anos, é uma fase de consolidar o meu lugar no mundo. Dentro dessa consolidação e do que eu tenho como objetivo de vida como um todo, que eu já coloquei como objetivo de vida, o que faz sentido eu colocar como um objetivo para esta fase em que eu estou vivendo até os meus 42 anos? E aí eu entro nos objetivos de curto prazo, que eu já estou mais conectada com um fazer, com um processo de, são cenários em que eu quero alcançar mais palpáveis, mais tangíveis para mim. E isso pode ser dentro de um prazo aí de 1 ano, 2 anos, em que eu já tenho coisas que já são mais factíveis, como por exemplo, concluir uma graduação, ou por exemplo, eu ter um filho, né, que é algo que eu estou vivendo agora, fazer uma mudança importante de casa ou uma transição de carreira. Isso tudo podem ser objetivos de curto prazo em que são mais palpáveis e que você tem mais ações efetivamente a ser feitas. Feito isso aqui então é o panorama todo do processo do plano do ser. E aí você pode me perguntar assim, mas quando? Quando que eu preciso fazer isso? Agora que a gente está no início do ano, por exemplo, é um excelente momento de você estar fazendo um plano como esse, porque você vai estar fazendo esse mergulho em si mesma e a partir daí você consegue traçar o que você precisa fazer efetivamente para você chegar no ponto em que você deseja. E também você conseguir fazer o desenho do ritmo de vida que seja alinhado à pessoa que você é, à sua própria constituição. Então, se eu sou uma pessoa colérica, por exemplo, eu vou ter muita energia, eu vou conseguir fazer muitas coisas ao longo do meu dia. Se eu for uma pessoa mais fleumática, eu vou precisar ter um ritmo de vida um pouco mais lento. E tá tudo bem, tudo é possível, mas aí você precisa ter essa clareza para você poder conseguir fazer esse desenho para você. Ter essa clareza, fazer esse plano, começa a dar esse tipo de possibilidade de você pensar o que você precisa fazer. Eu recomendo que você faça esse registro por 1 ano, né? Então, ao longo de 1 ano você vai ter esse registro e depois de 1 ano você faz a revisão. Então, anualmente você vai entrar em contato com o seu plano. Também você pode fazer isso quando você sente que tem um grande momento de transformação na sua vida, como por exemplo o início de 1 ano ou quando você está fazendo uma grande mudança, você está fazendo uma mudança de cidade, por exemplo, que vai ter uma grande transformação, ou está chegando um filho, ou você está casando. Esses são momentos, marcos muito importantes em que você pode entrar em contato com o seu plano para você poder ver se precisam fazer ajustes dentro do que você deseja ou se você está realmente vivendo a vida que está alinhada com aquilo que você quer. Se você estiver pronta para fazer esse mergulho em si mesma, clica aqui embaixo e já se inscreve na imersão Caminho do Ser e você já vai receber prontinho para você esse material em que vai te ensinar passo a passo como construir esse caminho para você. São 30 exercícios passo a passo, você vai ter contato com um tutorial de como fazer isso, tanto no caderno quanto em outras ferramentas. Você recebe também um template para você poder fazer esse quadro do registro do seu ser no Notion. Então, se você quiser utilizar uma ferramenta como o Notion para fazer esse registro, você vai receber. E também para você poder registrar os seus objetivos dentro de cada um desses pilares que eu comentei aqui. Se fizer sentido para você, clica aqui embaixo que tá bonitinho para você poder já fazer esse plano personalizado para quem você é. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu agradeço muito, é muito importante para mim também que você deixe o seu like e deixe seu comentário se fez sentido, se você gostou e se você tiver alguma dúvida também eu vou ter um prazer de responder. Um beijo e até a próxima!